Onde você é, filho? Onde você tá? A gente está aqui no, né, na festa junina da Tati, com a mamãe. Nossa senhora. A Entendeu? mulher não para, Menino, gente. foi dormir? Porra. Ah, tá bom. Tá logo que vai chover, viu? É, não, já choveu, já está chovendo. Ah, A gente veio e já vai, já. não tá. Fica ligado aí. Fala pra mamãe ligar o celular dela também. Tá, deixa eu falar pra ela. Opa, boa noite, Opa, boa noite. tudo bem? Fala, meu queridão. Temos um E cenário aí? novo aí atrás. Um grupo. Ainda não, tá Ainda não. quase. Daqui Vai a pouco chegar. vai chegar, as estantes chegam amanhã. Agora sim. Bacana. Gente rica é outra coisa. Ah, falou. E o projeto CRM, cara, como é que tá? Uai, tá fluindo, né? Tá fluindo. Tá indo bem, eu acredito que daqui a pouquinho já tá tudo certo, tudo em dia. Eu vou. O Felipe pediu lá o meu prompt, né? Aham, Eu mandei o acesso àquele inteligência bot onde estava rodando, né? sei. Vamos ver. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Beleza. A gente tem que conseguir fazer a Confirmação. nossa a reunião das campanhas, cara. Meu Deus do céu. É, Eu eu cuido tenho da que. empresa dos outros, cara. Nada, porque está tudo certinho lá, pode ficar tranquilo, mas eu tenho que te passar mesmo como é que tá. É, eu tô. Tá na tua mão. Hoje eu vou passar um negócio aqui legal que eu acho que você vai querer colocar em prática. Cara, essa é a diferença de quem cresce para quem não cresce. Cara, eu tava falando esses dias na mentoria é, do Neto, aí tem pessoal no grupo Uhum. de iniciação, né? Sim. Cara, a diferença, por exemplo, minha da Nelly, vai escutando aí também, pessoal, que já serve pra vocês também. Cara, tipo assim, eu não demoro muito depois que eu assisto uma aula, eu não demoro pra Colocar em começar, para ação. botar as coisas em prática. Tipo assim, no meio da aula, cara, eu não deixo esperar a aula terminar, cara. Eu aprendo um negócio. Tipo, eu lembro assim, o cara ensinando a fazer network, comprar caneta personalizada pro médico. Cara, nem a aula acabou, eu já tava comprando no Mercado Livre, já tava fazendo os nomes, já tava, entendeu? Uhum. Essa é a diferença, cara. Quem cresce e quem não cresce. É quem bota as coisas em prática. Aprende e bota em prática. Aprende e bota em prática. Fala, Diegão. E aí, boa noite. Boa Boa noite, noite, meu E aí, querido. Tiagão, Diego, tudo Lucas. bem? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo Gente, ó, maravilha. então, em consideração a quem já entrou no horário, Vamos vamos lá? dar início. Eu vou É ligar o assim como eu já cronômetro aqui. anunciei ali um pouquinho antes no grupo, a ideia é o problema de muita gente, né? Pouquíssimas pessoas não têm problema com isso, já estão resolvidas com isso daí, né? Agenda lotada, paciente caindo pela janela, subindo pelos ralos, né? Isso aí é o que todo mundo quer, né? É o sonho de todo mundo. Pouquíssimas pessoas conseguiram atingir esse patamar, então por isso o Lucas e o Diego aí vão ajudar a gente a pescar leads, né? Cada um com as suas expertises. O Lucas aí já Bacana. dispensa a apresentação, eu já apresentei ele na última aula que a gente teve com ele, né? É um gestor de tráfego da minha confiança, o que é dificílimo. Tá aqui o próprio Diego que não me deixa mentir. O quanto que a gente pena. Cara, tem um Aham. negócio que dá trimelique, chama-se, Lucas, agente de marketing. Eu sei disso, gente, eu sei disso. É complicado mesmo. Agência de marketing, cara, né? Tá pior, tá mais famoso que o PCC. E tá aqui o Lucas, então, para desfazer, Então vamos lá, vamos desmistificar isso para daí, né? corrigir as minhas palavras, né? Bom, vamos lá. Tiagão, eu solicitei para Permitir poder aqui. compartilhar a Deixa eu... tela. Pessoal, eu vou trazer hoje para vocês aqui os conceitos de funis de vendas do tráfego pago e como aplicar isso no dia a dia, tá? São ideias
simples, mas poderosas. Entendam que o básico bem feito sempre gera resultado. E eu não estou aqui para poder formar gestores de tráfego mais uma vez. Estou aqui para passar uma ideia para vocês entenderem como que funciona e não ficarem no escuro, né? Que foi o tema da nossa última aula, do nosso último encontro. Bom, todo mundo está visualizando minha tela direitinho aqui? Bacana, vamos lá. Então, sim. Tópico número um. O que que é um funil de vendas? Um conceito base. Vocês fazem ideia? O que que vocês imaginam que seja um funil de vendas? Alguém para arriscar aí? Todo mundo sabe o que é funil, né? Já viram aquele funil? Todo mundo Joga. sabe como é que é um funilzinho, né? Pelo amor de Deus. Bom, então vamos lá. Você já reparou que ninguém acorda do nada, vê um anúncio e sai comprando na hora? Vocês podem até achar que sim, né? Quem aqui que já acordou e falou: "Ah, hoje eu preciso, sei lá, comprar um taco de beisebol"? Não, não é assim que funciona, né? Então, partindo desse pressuposto, antes de comprar qualquer coisa, a pessoa passa por etapas mentais. Ela descobre, ela considera e só depois ela decide se ela vai comprar ou não. Você não acorda com do nada falando, ah, eu vou comprar um taco de golfe. Primeiro você vai ter interesse pelo esporte, vai começar a praticar, e aí sim você vai querer comprar esse taco. Bom, essa é a função do funil de vendas. É guiar o cliente do quem é você até o onde eu pago, que é o que todo mundo aqui está buscando hoje. E aí, pensando nisso, pessoal, o tópico 2, eu vou falar para vocês um pouquinho do Chat Homes. Alguém já ouviu falar? Eita, até Chat acordei Homes, aqui Chat já. O Homes. que é isso, cara? Cadê quem é Chat Homes? Chat Homes é o cara que escreveu A Máquina Definitiva de Vendas, que foi publicado em 2007. Achei que E ele fosse. traz um conceito muito foda. Esse conceito da pirâmide de Chat Homes é o seguinte: 3% das pessoas estão em momento de compra. Apenas 3%, que é o que todo mundo disputa. 7% está disposto a te ouvir. 30% não está pensando em comprar. Mais 30% não acredita ter interesse. E os últimos 30% têm a certeza de que não querem comprar. Ok? Já viram alguma coisa nesse sentido em algum lugar? Níveis de consciência, já ouviram falar? Não? Uhum. Tá, alguns sim, outros não. Beleza. Já sim. Mas e aí, Lucas? 3, 7, 30, 30. O que que eu faço agora? 3%. Eles sabem que precisam. Já estão quase comprando. São aquelas pessoas que estão no momento de compra. Elas só precisam do empurrãozinho. E aí, o que que seria esse empurrãozinho? Oferta direta. Tem pessoas que já querem emagrecer. Por que que você vai ficar querendo convencer ela de que ela tem que emagrecer, sendo que ela já está convencida? Então ela precisa de um anúncio mais direto. E aí vocês trabalham escassez real, últimas vagas, encerra hoje, agenda, né? Pode trazer alguma questão de garantia, de bônus, urgência. Falando aí da área médica, gatilho de urgência, poxa, vocês são médicos. Conseguem ativar isso aqui em 2 segundos. Confirma? Beleza. 7%. 7% estão procurando opções. Eles querem resolver o problema, mas ainda está em dúvida. E como que a gente resolve? Com depoimentos, estudos de caso, comparativos, vídeos com autoridade mais oferta irresistível. E lembre-se que oferta não é só preço, tá? Oferta é tudo que engloba o que vocês estão entregando. O preço, claro, ele entra também, os entregáveis, os benefícios, os diferenciais notáveis, tudo isso entra em oferta. E aí, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre isso, entendam a equação de valor do Alex Hormozzi. Devia ter colocado ela aqui. Já ouviram falar? Já ouviram Não, Ah, pode falar? falar Vou aí. anotar. Já ouviu, né? O Não, Diego não, já não, não. nunca eu já ouvi ouviu? falar, só Não. não decorei, então vamos botar de novo aí. Deixa eu pegar ela aqui só pra vocês verem, ó. Pô, pelo menos ia no chat GPT, né, cara? Cara, o meu ChatGPT tá até aberto aqui, mas eu não vou puxar Tô direto dele não, que é brincando. sacanagem. Pera aí, porque ele tá pra atualizar. Ó, talvez depois. Aí, Essa daqui, ó. Opa, pera aí, deixa eu abrir só a imagem. Aí, equação de valor do Alex Hormozzi. Como que aumenta o valor, né? A gente fala de tudo. Toda vez que a gente fala a briga de comercial com tráfego é o quê? Poxa, tem que gerar valor. Tem que gerar valor, senão não vende, não sei o quê. E aí a gente vem, como que eu gero valor? Como que eu agrego valor ao meu produto, ao médico, à minha solução, aquilo que eu estou oferecendo, que eu quero vender? Eu venho aqui, ó, na primeira parte da nossa equação. Eu tenho o resultado dos sonhos. O que que aquela pessoa quer para a vida dela? Qual que é o sonho dela? Emagrecer vezes a
probabilidade percebida de realização. Ela consegue enxergar, é crível. Ela consegue crer que aquilo ali pode acontecer, dividido por atraso do tempo vezes o sacrifício e o esforço. Então, se eu puder mexer com as alavancas aqui, vocês concordam comigo que quanto maior forem os números da parte de baixo da equação, o meu valor fica mais alto? Matemática? Faz sentido? Então, eu tenho que ter um resultado dos sonhos com um valor alto, uma probabilidade percebida de realização alta, com atraso de tempo negativo, não vai demorar para isso acontecer, esforço e sacrifício, não, vai ser tranquilo. E aí, gente, vou falar para você agora o que aconteceu com um cliente aqui. Ele gravou um depoimento, a mulher tinha perdido acho que 15, 12 ou 15 quilos, resultado sensacional, em 2 meses. E aí, no meio do depoimento, o que ele fez? Que me fez não utilizar esse depoimento como anúncio? Ele virou para ela e falou assim, ó, e aí, foi fácil? Foi fácil? O que você achou? Não, aí tá vendo? Vocês acham que é fácil? Não é fácil não, gente. Pronto. Ele matou meu anúncio, o anúncio tava perfeito. Na hora que ele falou que não é fácil, eu falei, ah, não, cara, não faz isso não. Tem que ser fácil, pô. A gente sabe que é difícil, mas você tem que tornar fácil, né? E aí você consegue mexer nesse valor percebido. Beleza? Esse aqui é um conceito amplamente utilizado que o Alex Hormozzi trouxe. Tá joia? Deixa eu te atrapalhar aí, Lucas. Gente, já Claro. anota isso, colham depoimentos e passa o roteiro pro paciente antes. Ó, É, já dá uma indicada, ó, você vai falar isso, isso e aquilo. exatamente. Muito bom. Agora vamos falar dos primeiros 30% aqui, né? Eles sabem que tem um problema, mas ainda não estão comparando soluções. E aí, a gente resolve isso com uma aula gratuita, um e-book, mini curso, tá? E e-book, pessoal, muito cuidado, porque esteve em alta durante muito tempo e depois, principalmente depois do chat GPT, o pessoal deu uma banalizada nos e-books. E aqui, outro ponto muito importante, não subestima a inteligência do público. Não faz um e-book qualquer, de qualquer jeito, que ninguém vai ler, não sei o quê. Você pode estar tá dando um tiro no pé. Não subestima a inteligência do público. Isso é um erro fatal em qualquer etapa de um funil. Beleza? Igual aqui, ó, quando a gente fala de escassez. Meu querido, muito cuidado com o gatilho de escassez. Não fica gritando toda hora. Acabaram as vagas, tem só 2 vagas. Uma hora eles vão descobrir, tá? Então, assim, não é legal. Não é legal. Tenham cuidado nisso, beleza? Então aqui a gente vem com aulas gratuitas, e-book, um mini curso. E aí o que eu acho bacana é vocês incluírem um e-book com um mini curso. Pô, simples. Você já consegue agregar valor e tem uma isca legal. Gatilho de autoridade, prova social, diferenciação. Por que que o método X falha e o que que faz no lugar dele, tá? Algumas dicas aqui de como trabalhar essa faixa de público. Agora, partindo para os outros 30%. Eles sabem que o problema existe, mas não consideram resolver agora. Isso aqui é um problema típico de homens. Atendo um casal de médicos aqui, onde a mulher atende as mulheres e o homem os homens. A taxa de conversão é extremamente desproporcional. Vocês sabem que, historicamente, quem cuida mais da saúde, o homem ou a mulher? A mulher. Quem compra mais, o homem ou a mulher? A mulher. E aí o cliente está com pouca verba, a gente investe aonde? Na mulher. Se o produto dele cabe para a mulher, tá? E aqui a gente entra muito na parte dos homens, ó. Sabe que tem um problema muitas vezes, mas não consideram resolver uma solução. Ó, não consideram resolver isso agora. Como que a gente trabalha essa parte do público? Conteúdo educativo com dor bem delimitada. Olha, isso aqui pode acontecer de pior. Traz um ar interessante, por exemplo, tem aquele infectologista, Ricardo, esqueci o nome dele, Ricardo Cois, e tem também o Médico dos Homens. Eles são bons criadores de conteúdo para público masculino e eles trazem conteúdos educativos e com uma dor bem delimitada. Eles conseguem trazer um senso de urgência, uma percepção interessante em relação ao problema, que pode fazer você partir para outra fatia de público. Você vai evoluir dessa aqui, daqui a pouco você já está procurando opção.
tá? Posts ou vídeos, né, no estilo 5 sinais que você está entrando na menopausa, ou comparações, exemplos de custo de não agir. Aí os últimos 30% nem sabem que tem um problema ou não querem ouvir sobre ele. Isso não é para mim. Não, eu sou saudável, disse o obeso, grau 2, obesidade mórbida. Eu sou saudável, eu como um hambúrguer, pão, carne e alface. Então, a gente trabalha esse público com vídeos com histórias, curiosidades ou um choque de realidade. Criativos de você sabia que, mitos, quebrando alguns mitos ali, desmistificando algumas coisas, né? Anúncios nativos, estilo de conteúdo com entretenimento, mas com viés de dor. Sempre tentando educar essa pessoa. Beleza até aqui, pessoal? Tô explicando de uma forma mais simples possível para ficar de fácil entendimento para vocês. Tá joia? Agora vamos para o tópico 3, que eu acredito que seja um tópico muito esperado. O que que eu faço então, Lucas? Quem aí arrisca falar o que que eu faço depois de entender essa pirâmide? E aí? O que que você chuta, Diego? Eu chuto a tira pra tudo que é lado. Eu Olha, chuto tem. no. Não, não, pode, Pode, pode ir lá. pode falar, pode falar. Bom, Ah, vamos é. lá então. Ó, o que que eu faço? Primeiro, o básico bem feito, pô. Não tenta inventar. Não tenta inventar. Tá com pouca verba para investir? Foca nos 3%. A não ser que o seu público seja muito específico, que você esteja trazendo uma solução que as pessoas ainda não entendem, não sabem que existe algo muito novo. Agora, emagrecimento. Você precisa ficar educando todo mundo que precisa emagrecer, gente? Menopausa. Talvez sim, educar em relação aos sintomas. Mas ficou claro? Deu para entender? Então, beleza. Aí agora, antes de avançar para o tópico 4, quero deixar bem claro uma coisa. Quando a gente fala de funil, não é que existe um funil milagroso que vai um funil já pré-estabelecido, não. Primeiro, é o funil que funciona para você, porque depende do médico, depende do público que ele está comunicando, depende da forma como ele comunica. Tudo isso influencia, beleza? Essa aulinha aqui hoje é bem rápida, eu não vou extrapolar o tempo, mas vamos falar um pouquinho disso daqui e aí vocês já podem, né, até salvar tudo que eu vou falar aqui desses 7 funis, inclusive, né, o funil sétimo aqui não é à toa que ele é o funil perfeito, né, entre aspas, o número 7, o número profético, então presta bem atenção. Funil número 1, campanha de tráfego direto, foco nos 3%, beleza? Dentro desse funil é uma campanha de mensagem para o WhatsApp. Só de você ter uma campanha rodando para o WhatsApp, você já tem funil acontecendo ali. Agora olha como é que isso fica mais simples. A pessoa viu o anúncio, ela clicou no botão do WhatsApp, ela enviou uma mensagem, ela entra em processo de qualificação com a secretária. Aí a secretária vem e faz 2 ou 3 perguntas chaves para entender o perfil da pessoa e classifica como lead frio, morno ou quente. Aquela pessoa que se abriu, eu sinto exatamente isso que a doutora falou no vídeo. Tô muito cansada, calorões, está me atrapalhando no trabalho. Eu sinto desconforto. É um lead frio, morno ou quente, gente? É um lead quente. E aí, e aí, a gente vê o que acontecendo? Ah, o Lucas só chega ali de frio, porque não tá fechando, né? Beleza, aí você vai olhar lá, o lead tá quase chorando na conversa, mas não quis fechar. Não tem como você falar que isso aqui é um lead frio, não. Não tem como. A gente entende termos de público quente, morno e frio, falando de tráfego, visualizando públicos personalizados que a gente cria no gerenciador. E aí muitas vezes se confunde. Porque lá no tráfego, dentro do gerenciador, eu considero um público frio quando eu estou anunciando para pessoas de um panorama geral, sem estar segmentando se ela já conhece o médico ou não. Então eu estou usando um público frio,
Pessoas que nunca te viram na vida. Eu estou segmentando só idade, gênero, localidade. E aí, lá dentro do tráfego, se eu pego o público de pessoas que estão envolvidas com o perfil do médico, uma semana, já é um lead mais quente. Já te viu mais de uma vez. Faz sentido, pessoal? Deu para entender essa diferença? Dentro do WhatsApp, lead frio, morno ou quente é de acordo com a conversa, qualificação. Aquele lead que chegou procurando um cardiologista, se você trabalha com emagrecimento, é um lead frio. Demais. É lógico que tem uma singularidade ali também, né? Emagrecimento, obesidade, risco cardiovascular, mas mesmo assim não era o que a gente estava pretendendo impactar. Beleza? Aquele lead que não responde e tudo mais é um lead frio. Ou um lead morto, né? Vamos dizer assim. Porque tem aquelas pessoas que clicam no botão, envia a mensagem inicial e depois não fala nada. Por que que isso acontece, Lucas? Excelente pergunta. Um dia a gente vai entender isso, né? Tem algum psiquiatra aqui? Por que que as pessoas clicam no botão, enviam a mensagem e não interagem mais? Se tiver alguém para explicar, seria interessante. Bom, passou pelas etapas de qualificação, vem a apresentação da consulta. Apresentou a consulta, é fechamento. Fechou a consulta, pós-consulta barra acompanhamento. Deu para entender? Um funilzinho? Aí, ó. Já acontece. Um funil básico. Mas lembrando, se o seu público é muito específico, esses 3% aqui vai ser pequenininho. Mesmo. Aí você tem que partir para outros funis. Beleza? Agora vamos falar aqui do funil 2. Alguma dúvida no funil número 1, pessoal? Tudo certinho? Beleza. Funil número 1, responsável por gerar. Ó, não vou colocar tudo na conta do funil 1, né? É do 7, mas ele gerou boa parte do faturamento recorde de um cliente mês passado, que foi 380 mil de faturamento. 379 mil, até postei lá no Instagram. 379 mil. E aqui, ó, 80% da verba dele tá aqui. Beleza? Com R$ 2.000 de investimento em anúncio. Funil 2, campanha de tráfego para o perfil do Instagram. Por quê? Porque a pessoa vai ver o anúncio, vai visitar o perfil e ela pode te seguir ou não. Começou a te seguir? Abordagem ativa, sou seu sério. Oi, fulano, tudo jóia? É um prazer ter você aqui no meu perfil. Olha, tô falando aqui de emagrecimento, de menopausa, reposição hormonal. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct que a gente conversa. Pode falar, Thiago? Vocês pescaram a diferença aí, né? O primeiro é um anúncio que a pessoa já vai direto para o WhatsApp. Agora não. Agora é um anúncio que vai aumentar a base. O anúncio só vai, no final das contas, falar para pedir para você, segue esse perfil para aquele meme, né? Segue esse perfil para mais dicas como essa. E aí a pessoa começa a te seguir, aí ou você mesmo ou sua social selling vai atrás do seguidor para tentar conversar com ele. Seja bem-vindo ao meu Exatamente. perfil, parará, papá. E esse perfil é tão simples de aplicar que eu vou passar um segredinho para vocês aqui agora. Lucas, qual que é a melhor estratégia para crescer seguidores no Instagram? É a que tá na palma da mão de vocês. Pega o Instagram, faz um conteúdo legal, clica no botão de turbinar, visitas do perfil, não coloque interesse, só idade e gênero de acordo com o seu público-alvo, com o seu público principal. E, se você quiser crescer mais rápido, você deixa a nível Brasil. Se você não tiver com pressa, coloca a nível local. Beleza? Então, se eu subir um turbinar para minha cidade, com o objetivo de acessar perfil do Instagram, eu já começo a movimentar seguidores. 3 dias rodando, com R$ 10 por dia. Você vai fazer o seguinte: quanto que essa campanha gastou? Já chegou nos 30? Chegou. Quantos seguidores chegaram no meu perfil? Já vem escrito logo embaixo quando você clica nos insights. E aí você faz o cálculo. Se esse custo tiver próximo de R$ 1, observe os seguidores e veja se está dentro do que você vislumbra, para poder entender se vale a pena. Caso contrário, um custo bacana para seguidor é abaixo de 50 centavos. E aí, nessas campanhas, gente, dá para chegar em 27 centavos, 15 centavos por seguidor. Tá joia? Seguidor é métrica de vaidade. Mas aqui eu tô falando de vocês aplicarem um funil de social selling. A gente está numa era de consumo rápido. Então, se alguém parou para me ouvir, clicou no meu perfil, viu, começou a me seguir,
A chance dessa pessoa ter interesse no que eu tô falando é grande. É claro que chega seguidor nada a ver? Pode acontecer, Lucas? Pode. Pode. Mas no meio ele tem pessoa com problema sim. Aí vocês entram no social selling. Funil número 3. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo. Campanha topo de funil. Eu quero despertar aquele público que está dormindo lá em cima. Eu vou rodar uma campanha de visualização de vídeo. Eu quero que ele assista meu vídeo. Esse objetivo de campanha não tem o intuito nenhum de gerar leads. Apenas visualizações. Só que, mais uma vez, entendam sobre o comportamento. Se eu estou numa era de comportamento de consumo rápido, dopamina barata, e eu tenho uma pessoa que ficou 40 segundos no meu vídeo de 60 segundos, ela tem que ter, no mínimo, um pouquinho de interesse no que eu tô falando. E aí, o que que eu faço com essa pessoa agora? Ela vem para minha campanha meio. Eu vou educar, eu vou atrair ela. Como que isso aqui acontece? Uma campanha para poder impactar quem visualizou pelo menos 50% da campanha topo. Então, se ele visualizou 75%, ele visualizou 50%. Então, ele entra aqui também, beleza? Mas se ele visualizou menos 50%, eu não quero ele. Aí eu rodo uma campanha de tráfego para o perfil, que eu começo a gerar visitas no meu perfil de pessoas um pouco mais bem qualificadas, mais interessadas, se assim posso dizer. Até aqui faz sentido? Deu para entender? Quando eu abro aqui esse 50%, né, eu tráfego o perfil do Instagram. Agora, a campanha fundo de funil, tráfego quente. Eu vou anunciar para quem visitou ou começou a me seguir. Aí aqui eu vou colocar um anúncio chamando para consulta. Aqui entra aquele anúncio que é direto e reto mesmo. Beleza? Que é uma campanha de mensagem para o WhatsApp. Então, antes de eu levar essa pessoa aqui para o WhatsApp, ela passa por duas etapas. Tá joia? E lembrem-se, as campanhas de visualização e de tráfego para o perfil não têm o objetivo de gerar lead, mas eventualmente podem gerar leads. Se eu tenho um vídeo muito bacana, essa pessoa assistiu meu vídeo inteiro, por que que ela não pode gostar e querer visitar o meu perfil e clicar para mandar mensagem? Isso pode acontecer. É normal? Não. Por quê, Lucas? Porque o Meta tem os objetivos de campanha bem definidos. Quando você coloca visualização de vídeo, ele vai aparecer para pessoas que estão num momento da vida ali que elas querem só ver vídeo. É bizarro. É bizarro. Funil número 4 é um pouquinho diferente. A gente trabalha, esse aqui eu uso com a Nelly. A gente trabalha uma campanha de distribuição de conteúdos, que aí entra um tráfego que é para levar a pessoa direto para o meu perfil do Instagram. E aí o que que eu faço agora? É diferente do que eu fiz aqui em cima, tá? Do funil 3. Eu faço uma campanha de aquecimento. Todo mundo que visitou meu perfil agora, nos últimos 30 dias, se envolveu comigo de alguma forma, vai cair numa campanha de visualização de vídeo. Por quê? Porque eu atraí ela. Ela achou interessante o que eu falei e foi no meu perfil. Agora eu quero que essa pessoa não tenha dúvidas de que eu entendo do que eu faço, de que eu tenho a solução para o problema dela. Então eu veiculo anúncios, conteúdos que não têm o intuito de gerar lead, mas sim colocar o médico como autoridade. Aí o que que eu faço com isso? Acumulei visualizações. Agora, quem visualizou esses vídeos aqui cai na campanha de remarketing, que aí sim é uma campanha de mensagem para o WhatsApp para quem assistiu pelo menos 50% dos vídeos de aquecimento. Deu para entender, meus amigos? Ficou claro? Show! Nenhuma dúvida? Todo mundo? Vocês estão vivos? Agora começou a falar sobre gente grande, né? Exato. Os grandes players, né? Aqueles anúncios que fica te perseguindo Perseguindo. aí, igual doido. Um exemplo clássico. Se vocês pesquisarem no Instagram, Érico Rocha, a mãe do marketing digital no Brasil, 6 em 7, fórmula de Ah, lançamento. não fala alto não, cara. Que todo mundo daqui a pouco vai Pronto. abrir um Instagram, Daqui a pronto. pouco eu vou abrir aqui meu Instagram, eu tô com o anúncio dele. É, É já é. impossível. Quer ver outro que é impossível você parar de assistir depois? Leandro Ladeira. É. Entra no perfil do Leandro Ladeira, assiste um vídeo dele pra você ver. Experimenta clicar no link da bio desse cara. Já Já era, é. meu amigo. Você vai receber anúncio dele até você falar com o Instagram assim, pelo amor de Deus, não quero mais ver esse cara. Ele te persegue. Beleza? Funil 5, off tráfego.
Eu tive que trazer dois funis que não têm relação direta com o tráfego pago, mas eles são potencializados com o tráfego e são extremamente importantes para o funil número 7, que é o funil que a gente chama de perfeito. Vamos lá, funil número 5. Indicação estruturada. E aí? O paciente está satisfeito? Ele está indicando? Vocês podem estimular essa indicação. O paciente chegou numa consulta de acompanhamento, já perdeu 5 quilos, está feliz, alto astral. Fulano, como que tá sendo agora para você com esse resultado, que é apenas o começo? Poxa, doutor, tô me sentindo outra pessoa. Nossa, todo mundo já repara, perguntando o que que eu tô fazendo, que eu tô perdendo tanto peso assim, não sei o quê. Nossa, isso é muito bom, né? Muito bom. Melhorou o relacionamento com a esposa? Melhorou. Nossa, que maravilha. Fulano, por acaso, você conhece alguém que tá precisando passar por isso também? Conheço. Conhece? Conheço. Qual que é o nome dessa pessoa? Por que que eu tô falando pra ele falar o nome? Por que que eu pedi pra ele falar o nome? Vocês já conseguiram sacar a ideia? Eu quero que ele projeta quem que é essa pessoa. O cara não responder só por responder. Faz o seguinte, pede ele para entrar em contato com a gente. Porque isso aqui é saúde, isso aqui é transformação. Você tá vendo como você tá agora. Olha como que você chegou aqui. Então a gente também faz questão de transformar a vida dessa pessoa, que é importante para você. Pede ela para entrar em contato, que ela vai ter um voucher, uma condição para poder agendar a consulta. Pronto. Funil de indicação estruturada. Ok? Se vocês estiverem acanhados para pedir indicação estruturada, eu acho meio difícil fazer o funil 6. Mas o funil 6 é outro funil excelente que funciona, que é o funil de referenciamento. Qual que é a diferença? Você vai executar praticamente a mesma coisa do funil número 5, mas ao invés de você pedir para o paciente falar para a pessoa entrar em contato, você vai falar o seguinte: me passa o contato dele aqui que a minha secretária vai entrar em contato agora, oferecendo uma condição especial para ele. E aí, como que a secretária vai abordar? Olá, é da clínica da doutora Nelly Kim. Eu gostaria de falar com o Lucas. Pá! Já era. Já era. Entre em contato igual um amigo. Oi, fulano, tudo bem? Tudo jóia? Você conhece o Lucas? Ah, conheço. O que que tem? Ah, o Lucas estava aqui na clínica. Ele tá fazendo tratamento com a doutora Nelly. E ele passou seu contato pra gente. A gente falou que tá com uma... Pronto. Traz o cara. Traz a pessoa. Isso serve até pro WhatsApp. Vai abordar um lead de referenciamento, não aborda, olá, tudo bem, é da clínica tal. Não. Oi, fulano, tudo jóia? Você é amigo do Lucas? Você é amigo do fulano que indicou? O que que ele vai achar? Que aconteceu alguma coisa. Só que aí ele vai cair no funil. Oi, tudo bem? Não, conheço esse Lucas sim. O que que aconteceu? Ah, não, fica tranquilo, nada demais não. É porque ele tá aqui em tratamento. O que aconteceu foi que ele transformou a vida dele depois de conhecer a doutora Nelly. Hoje ele esteve aqui, perdeu mais de 5 quilos e ele lembrou de você. E aí, a gente tá com uma condição especial, taranã, taranã, taranã. Leva ele. Beleza? Agora, quem adivinha qual é o funil número 7? Tô só esperando aqui, ó. Valendo uma mensalidade de tráfego pago, hein? Tô brincando. O funil número 7, funil perfeito, gente, nada mais é do que um empilhamento de funis. É onde eu coloco tudo isso aqui rodando ao mesmo tempo. Eu tenho uma campanha de tráfego direto, eu tenho o funil 2 acontecendo com social selling, eu tenho o 3 ou o 4, que aqui inverte um pouquinho a ordem, rolando também. E eu tenho esses outros dois funis, o 5 e o 6, em paralelo. Aí vocês estouram a boca do balão. Empilhamento de funis. Você não depende só de um. Você tem tudo isso aqui rodando ao mesmo tempo. E aí, o funil um tá gerando lead, 2, 3, 4. Você vai somando um paciente aqui, outro ali. Aí entra os planos que vocês vendem. Ticket médio bacana. Pronto. Pico de faturamento. Faz sentido? Mas o X da questão é, né? Ó, e agora quem poderá me defender, né?
Esse é o X da questão. Bom, vocês podem passar essas recomendações para quem faz o tráfego também, claro. E, eventualmente, se tiver alguma dúvida, vocês querem fazer uma análise do que já está rodando, vocês também têm meu contato, tá? Eu prometo não fazer uma reunião que eu vou querer vender para vocês. Estou falando aqui abertamente, genuinamente falando, e eu estou disposto a realizar pelo menos 2 reuniões de diagnóstico. Então, quem quiser ter as campanhas analisadas, pega o meu contato com o Thiago, que eu faço essas reuniões. E eu tô falando que são só 2 vagas, é uma escassez, e não é mentira, tá? Se liga nisso daqui, ó. Essa aqui é a minha agenda. Raramente eu tenho horário livre. Então, por isso que são só 2 vagas. Beleza? Aí, ó, Alguma dúvida, pessoal? quem sabe mostra ao vivo, hein? É isso aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ô, Alguma Lucas, será que tem como consideração? você baixar depois o PDF Já desse tá documental pronto, aí? meu querido, no seu WhatsApp. Vou te Pô, mandar agora. excelente, viu? Então, beleza. Pessoal, Lucas, vou disponibilizar o material pro Thiago, então. Meu contato vocês já têm. Qualquer coisa eu tô às ordens, tá bom? Muito obrigado, Thiago, pela mais uma oportunidade. vez, cara, brigadão aí por essa ajuda, aumentar um pouquinho o nosso nível de consciência, né? E aos poucos a gente vai ficando craque nisso daí. O importante, gente, é o vocabulário, as teorias, o funil já começar a ser algo comum, normal. E no processo é justamente isso, você nem percebeu que você entendeu tudo, o que antes você não teria capacidade nem de entender o que ele estava falando. Tá tudo em inglês e em javanês, né? Agora você já consegue entender o que ele está falando, discutir, cobrar, né? Qual que é o meu funil, qual que não é, como é que você está usando, né? Meu criativo, minha campanha e tudo mais, né? Quais são as métricas, etc, etc. Tá? É, porque, igual eu falei, vocês não vão se tornar gestores de tráfego, mas vocês têm que ter o entendimento. Então, fulano, o que que a gente está fazendo hoje? Por que que tá fazendo isso? Para vocês terem o entendimento, beleza? Excelente, Para não ficar Lucas. no escuro. Obrigado, meu amigão. Deus te Valeu, abençoe. Thiago, obrigado. Valeu, Valeu. pessoal. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite. Eu não vou conseguir acompanhar a próxima reunião. Diego, Ó, peço desculpas. Ah, que isso, Tá tranquilo, meu pai. joia? vai ficar gravado Segue o aqui. barco. Valeu. Valeu. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Falou. E agora a gente estava falando de tráfego pago, né? E tem gente que vai preferir fazer um tráfego não pago. Como é que eu faço um tráfego não pago aí, Diego? Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa que para fazer isso acontecer não é fácil, não tem almoço grátis, porém eu vejo assim, eu acho que assistindo a aula do Thiago aí, eu vejo que é como se fosse a parte 2, porque ele deu os bastidores, né, uma visão alto nível desses bastidores e ouvindo o que ele falou, assim, ouvindo com o que eu trago para vocês aqui, é um complemento importantíssimo, é um reforço desse trabalho que o Thiago faz, o Lucas? Lucas, nossa, sou bom de nome. O Lucas faz, então assim, é um complemento muito forte. E por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, hoje em dia a gente está falando não mais de. É sempre uma tendência a pensarmos que alguém será substituído, mas na verdade eu vejo como se fosse um aliado poderosíssimo. E justamente eu falei assim, nossa, acho que o Lucas passou da maneira que ele passou, eu entendo que o que eu vou passar, que essa é a proposta, é que eu falei assim, é mostrar para vocês uma estratégia capaz de potencializar esse trabalho que o Lucas acabou de passar. Só que o custo para fazer isso acontecer é um custo zero até então. Até então, ainda. Né? Isso eu estou dizendo ainda porque eu tenho uma profeta do meu lado. Então, assim, não tem como dar errado. Vocês não entendem isso. Eu tenho uma profeta que me falou isso. Eu fui lá no oráculo de Delfos lá. E ela me disse, vai rolar isso aqui. Eu falei assim, sério, eu não fiquei, eu não acreditei. Quando eu vi acontecer, eu falei assim, eita, nós. E eu falei assim, Thiago, a gente tem que falar. Eu lembro que eu mandei mensagem para ele, Thiago, a gente tem que falar isso aqui, eu tenho que falar isso aqui, tem que falar isso aqui. Ele falou assim, o quê? Não estou entendendo como é que é. Foi meio assim, não foi, né, Thiago?
Desse jeitinho. Caiu, a profecia caiu na minha cabeça como um raio. Eu falei assim: ah, não, isso é importante passar isso para o grupo aí, ainda mais um grupo de gestão. Então, assim, é mais importante gestão entender das estratégias para que os seus operacionais sejam mais eficientes, gente. Então, sem mais delongas, deixa eu botar aqui. Todo mundo me vê? Todo mundo está vendo a apresentação já? Tamo vendo, manda bala. Show de bola, gente. Bem, acho que para quem não me conhece ainda, digamos assim, eu entrei no grupo aí recentemente, né? Eu sou diretor executivo operacional aqui da Clínica Doutora Cristal. Meu nome é Diego Menescal, e eu trabalho com tecnologia. Minha formação é de tecnologia desde 2012, 2011, com a formação em computação. Trabalho com inteligência artificial desde 2017. E já fui muito aficionado por tecnologia, porém hoje eu entendo, por conta dessa visão gestora, que existe um lado estratégico que é muito importante para ser aplicado nesse contexto de tecnologia e inteligência artificial, né? Então, por que que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente, primeiro que quando a gente vê inteligência artificial, parece que de um dia para o outro surgem mais 100 ferramentas para fazer milhões de coisas e você se perde nisso fácil, fácil. E a grande jogada é: o que que eu faço? Eu saio correndo todo dia que está acontecendo? Ou eu tenho que ter algum pensamento, alguma estratégia? É importante a gente ter um grau de estratégia para não cair nessa conversa do dia a dia. Você sabe como o marketing hoje em dia nos atrai, e às vezes a gente acha que vai resolver, às vezes não resolve. Eu até pergunto para alguns aqui, ó, quem usa aqui, quem está usando fora o Dorta, porque o Dorta vive disso, respira disso, a resposta dele eu já conheço. Mas quem já passou por uma experiência de ficar usando inteligência artificial e gastando mais tempo configurando ou até tendo DRs com ela? Eu digo DR é de você falar assim: não, mas eu quis dizer isso, não, mas não deveria ser isso, mas eu acho que é isso. Ainda falta calibrar, ainda não chegou, tem que treinar, né? Quantos de vocês já chegaram nesse ponto e parar para perguntar: será que é isso mesmo? Será o que está acontecendo? Por que que não está emplacando ainda? Tem que corrigir, tem que ajustar, tem que treinar. A gente sempre ouve isso: tem que ajustar, tem que treinar, tem que ajustar, tem que treinar. A pergunta que eu faço assim: será que a sua estratégia foi bem definida lá no início? Né? Eu gosto de usar muito uma citação de um livro, que é um livro chamado A Arte da Guerra, em que é dito assim que digamos assim, a guerra perfeita é aquela guerra em que você nem vai enfrentar teu inimigo. Você vence antes de enfrentar, combater o seu inimigo. Ou seja, quanto menos esforço e recurso você faz para uma batalha, mais eficiente vai ser o seu resultado. E aqui eu trago para vocês justamente isso, uma estratégia, uma maneira de pensar que pode representar para vocês uma grande reflexão, um insight, porque a gente está nesse grupo mais importante, às vezes, é um insight, e eu trago para vocês um insight. Naturalmente, no final, eu vou convidar vocês também a oferecer, a trazer um diagnóstico, claro, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar o famoso Oceano Azul, né? A famosa estratégia, uma famosa texto, várias palestras falando sobre o Oceano Azul. O que que é o Oceano Azul? Você procurar uma oportunidade em que ninguém está nadando ali, certo? E o que que eu vejo geralmente nas palestras, motivacionais ou não, é que sempre esse Oceano Azul sempre é um marzinho do Caribe. É aquela piscina de bebê, né? Aquela bonitinha, cristalina. Só que na vida real não é bem assim. O oceano pode até estar azul, mas eu garanto para você,
não vai dar pé, as ondas não são tão pequenininhas assim, e ela não é uma piscina pequenininha que você vê as bordas. Ou seja, você está no meio do oceano real, é azul, mas para nadar ali dentro vai ter que suar muito a camisa. E para fazer isso você tem que ter estratégia. Esse oceano azul que falam, assim, alguns continuam com essa visão. Essa é uma visão incompleta e eu vejo que, por mais que a gente encontre um oceano azul hoje em dia, que cada vez eu vejo que é até mais difícil, quando você encontra, a maré não está favorável. É um ambiente selvagem. Então, ter a estratégia, saber mapear o terreno é importantíssimo. E hoje eu estou falando de inteligência artificial para vocês. Onde que está a inteligência artificial nisso, Diego? Bem, como eu falei, isso foi obras proféticas, de que hoje, quem aqui ainda não usa o chat GPT? Alguém não usa? Acredito que eu acho que quem não estiver usando o chat GPT, talvez eu fosse, eu acho interessante você conhecer, porque é uma ferramenta interessante, né? Até minha avó usa. Então, assim, acho que hoje em dia é uma ferramenta de fácil acesso. E por que que eu falo do ChatGPT? Eu lembro que em 2022, quando começou a onda da inteligência generativa, eu fui fazer um treinamento com os criadores do ChatGPT, o pessoal do DeepMind. E uma coisa que eu ouvi e eu entendi é que esse tipo de ferramenta, esse tipo de IA, ela, na verdade, é um grande buscador turbinado. O que é isso, Diego? Você já deu busca no Google, né? Já botou no Google? Dá um Google aí, busca aí. Então, o chat GPT faz parte desse tipo de tecnologia, em que você busca de uma maneira completamente diferente, tá? Então, hoje em dia, você pode usar o chat GPT para buscar o que você quiser, ainda mais com acesso à internet. Porém, o que é interessante é que hoje em dia falam muito, essa IA é um agente, é um sistema multi-agente. Eu digo, isso não é o que ela é o que ela faz. O que ela é por trás, ela sabe buscar palavras para responder melhor, para te responder melhor. Ela busca palavras. Como? Com a matemática mais complicada da sua vida. Mais complicada que aquela fórmula de valor que a gente viu agora. E por conta disso, por conta dessa capacidade de busca, a gente se deparou com isso aqui. Isso aqui foi a conversa que a gente recebeu na clínica, em que a paciente veio, perguntou, que bom, a gente realmente pergunta a fonte e tal, a pessoa, na verdade eu não encontrei, o chat GPT que me recomendou. O chat GPT recomendou a minha esposa para paciente. Então, eu falei assim, eita nós, como assim? O chat GPT está recomendando a minha esposa para um paciente. E eu pensei, o paciente está procurando no chat GPT. E aí as coisas linkaram. Eu falei assim, pronto. O chat GPT usa a internet, o chat GPT procura na internet, o paciente procurou na internet. E ele achou pelo chat GPT. E aí a minha esposa, minha profeta, ela comentou, se prepara, porque daqui a pouco vai começar a ter anúncio aí. Você faz uma pesquisa, procura alguma coisa, aparece lá, antes de botar a sua resposta, vem um anúncio. Ou é um anúncio relacionado com o que você está procurando. Eu brinco que é o seu GPT Ads. Essa foi a visão, essa foi a ideia. Que eu falei assim, putz, isso daí já vai acontecer. Pasmem, eu ainda estou entendendo que a gente está nesse tipo de oceano azul. Ele não é calmo, ele não é tranquilo, mas é selvagem. Você pode ver um ou outro por ali, mas para nadar vai dar trabalho.
Mas uma vez que você entende como fazer, entende analisar, entende usar o ChatGPT não para fazer o que, não para usar ele para o que ele faz, mas pelo que ele é e como ele foi construído, é diferente. A gente está usando ele para ser um agente. Perfeito. Ele foi construído para ser um agente? Foi, mas eu estou indo um pouco mais para fundo. Eu estou indo aonde ele, a origem dele. Ah, por que você está falando disso, Diego? Pelo amor de Deus. Porque eu tive um treinamento com os caras e os caras falaram para mim. Isso aqui é o maior método de busca de palavras que tem. É o mais sofisticado que tem. E tem um termo hoje em dia, tem uma profissão para esse tipo de pessoa, se chama SEO, Search Engine Optimization. É o SEO. Ele é um SEO 2.0 turbo. E ele constantemente está evoluindo. A gente está vendo os feedbacks, a gente vê cada vez mais. E cada um dessas ferramentas faz pesquisa. Você acha que o GPT ele procura onde? Ele procura no Bing, que é da Microsoft. O Gemini usa qual? Google. Então ele dá um Google. Entre outros que fazem, que se tem a funcionalidade de pesquisa na internet, ele vai pesquisar por algum browser. E se ele vai pesquisar por algum browser, o que, que é interessante, ele, aí eu já vou dar, digamos assim, a primeira sementinha do porquê que é custo zero. Porque ele pesquisa por anúncios orgânicos. Isso mesmo. As ferramentas do tipo GPT, eu chamo GPT-like, né? São as ferramentas generativas. Elas não procuram campanhas pagas. Eles vão nas campanhas orgânicas. Então, é o primeiro filtro, é o primeiro ponto para te avisar. Custo zero é porque o quê? O custo de acesso à sua campanha, à sua página, não, você não paga. Hoje em dia você vai, clica lá na tua página, você vai gastar um dinheiro para isso. Você gasta um dinheiro para depois calcular o quanto custou o clique. Aqui você não calcula o clique. Ele já faz o clique para você. Quem clica para você é o GPT. Ele clica sempre sobre links orgânicos. Por enquanto. Por enquanto. Porque está custo zero. Daqui a pouco, esse mar que está aqui na frente de vocês pode começar a ficar mais agitado. Pode começar a passar mais gente. Né? Então, quando acontece isso daqui para mim, eu falei assim, não é possível, eu preciso analisar isso, eu preciso entender, gente, é preciso, assim, eu preciso ter uma estratégia para saber como entender. Peraí, eu preciso entender realmente esse movimento. Por que, que isso é uma oportunidade de verdade? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha o número de usuários ativos hoje em dia, 2025, tá? Naturalmente, Facebook, Instagram, vou falar Meta, eles somam juntos 5 bilhões de usuários ativos. Claro que é uma interseção aí, mas vamos falar de 3 bilhões de usuários. O ChatGPT tem 600 milhões em usuários ativos. Tá? Então, assim, essa é um primeiro achado. Você, mas Diego, isso daqui isso é pouco ainda. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Pega desses 600 milhões de usuários. Quanto é que dá 1% disso? 6 milhões? Vamos pensar em nível de leads, no topo de funil. 1% disso é muito? 6 milhões é muito, Diego. Então, 0,01 dá 60 mil. 60 mil tá bom de leads no topo de funil para você? Tá. Aí você vai falar assim, qual é o custo do lead? Zero. Que o GPT que te indicou. Você não pagou por isso. Ele simplesmente foi lá e te indicou por um link orgânico. E aí, beleza, você vai lá e indica para ele, ele vai te indicar. Imagina que desses 600 milhões, estou falando 60 mil. Você quer fazer menos 6 mil. E você vai lá e oferece o seu plano de acompanhamento. Pronto. Aí, sua taxa de conversão 10%, pega aí 600, de 1.000 a 600 pessoas, oferece um plano de acompanhamento da ordem de grandeza de R$ 1.000. Pronto, você já tem aí
faça suas contas para ter noção de faturamento na atual conjuntura. Então, vocês têm um alto potencial de faturamento aqui. Eu tô falando de uma estimativa que pode chegar na ordem dos milhões, dependendo do teu funil. Se você fizer aquele funil empilhado lá que o Lucas passou, opa, quem sabe essa taxa de conversão não aumenta? Isso eu estou falando de 600 milhões de usuários, que provavelmente vieram do Instagram, que provavelmente vieram do Facebook. Certo? Outro número interessante. Cada vez mais a atenção está dividida. Os usuários do Facebook e Instagram, ao longo de 2 anos, mantêm uma média de 30 minutos de utilização por dia. De uma maneira geral, né? Uma média bem geral. Ao passo que o ChatGPT vem dobrando o seu tempo em 2 anos. 2023, 10 minutos. 2024, 16 minutos. 2025, 23 minutos. Detalhe, isso é um tempo por sessão. O que é sessão? Você acessou, fez uma interação, trocou umas palavras com ele, voltou e abriu uma outra sessão. Então, você vê em média 23 minutos por sessão. Se você abre 2 sessões, que geralmente você abre 1 ou 2 chats, vai a 40 minutos. Acredito que você gasta mais do que isso durante o dia. O que isso quer dizer, Diego? Quer dizer que você já tem um aplicativo que compete com a atenção do Instagram. Por mais que o Instagram tenha um super trabalho neuroprogramador, neurolinguístico para você ficar naquela vício dopaminérgico de ficar girando lá, o que é interessante é que a eficiência do tempo aqui no ChatGPT é maior. Você não fica rolando a tela, você fica investigando. No Instagram você vai rolando para cima. Aí você procura o médico, ou procura vários. Você vai rolando para cima. E às vezes você perde o tempo. Você achou a pessoa? Talvez sim, talvez não. No ChatGPT, em um prompt, tu encontra a pessoa que você quer. Na verdade, você encontra as 10 melhores. Então, a eficiência de tempo do ChatGPT para uso e busca tende a ser melhor, pelo fato do seu propósito. Tá? Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho um volume de usuários que já é promissor e a gente tem cada vez mais a atenção sendo disputada, sendo cada vez mais disputada com os grandes aplicativos. E aí, um terceiro fato, que para mim esse é o grande abismo. Esse gráfico daqui é onde eu vi o grande buraco, o grande abismo e a grande mensagem que eu reparei, que é o seguinte: estagnação, saturação, maré vermelha. O que acontece a partir de 2023 é que acontece uma inflexão completa na migração de usuários. Surgiu o interesse, logo o crescimento de usuários disparou. Naturalmente, o crescimento de usuários no Instagram e no Facebook não vai crescer tanto. Mas a gente está chegando num ponto em que agora a crescente no GPT está aumentando. Ou seja, o interesse aumenta. Então, se eu tenho essa combinação, para mim é evidente de que a gente tem um novo um novo coadjuvante que vai virar um protagonista em breve, que vai disputar a atenção. Tá? Esse é o ritmo de crescimento de usuários dentro do ChatGPT. Por que maré vermelha, Diego? Porque todo mundo está no Instagram, todo mundo faz o que tem que fazer no Instagram, todo mundo tem que fazer o Meta Ads, todo mundo tem que fazer o Google Ads, todo mundo tem que fazer. Sempre é o arroz com feijão, sempre é o menos complexo, sempre é o mais simples, sempre aquela mesma coisa, sempre. De vez em quando, cada vez mais você vê que as alterações no padrão de, olha, agora o funil mudou, agora você tem que fazer assim, agora você tem que fazer essa. Cada vez mais é muito suave. São ajustes pequenos. Ao passo que no GPT, você tende a ter muitas mudanças, ou seja, o mar está aberto a muita possibilidade ainda. Você pode até
explorar o que você já fez no Instagram e reproduzir. Mas como eu falei, o GPT aqui vai ser trabalhado como uma ferramenta de busca e ranqueamento. Ela vai atuar como busca e ranqueamento dentro das páginas, dentro dos browsers, tá? E como eu falei, uma ideia, para vocês terem uma ideia do custo por lead, tá aqui. Isso é um valor médio global, tá? Ele pode ter um certo viés, porque a maioria ainda é dos Estados Unidos, mas eu conversei, foi ontem, né, com um colega que trabalha com essa parte de campanhas, esse valor é bem real. O custo médio por lead em 2025 no Google Ads é em torno de $70. Instagram, $20. Por enquanto, o GPT está em zero. Mas espera aí. Se você vai usar o ChatGPT, você pode usar o pago. Ah, estou pagando $20. Sim, mas você paga $20 não por lead. Você paga $20 para usar uma ferramenta para buscar melhor e ranquear melhor uma busca. Isso é interessante. Ainda mais vocês que são os gestores, que vão cuidar das clínicas, ou vocês são os donos e vão ter que avaliar se suas campanhas, seu Instagram, se a sua landing page, ela está eficiente. Para fazer essa análise, você só vai pagar os $20 para usar a melhor ferramenta matemática do mercado. E ela não cobra nada para acessar a tua página. E não cobra nada para acessar as outras páginas. Ainda. Tá. Vocês estão ouvindo a voz. Vocês estão ouvindo essa voz, né? Ainda. Eu não sei quando vai ser o ainda, mas esse valor, para mim, esse chamado é muito importante. Vocês detêm a maior ferramenta mais potente do mercado, mas ainda não estão entendendo o potencial que ela tem. Isso é uma coisa que cada vez fica mais óbvia. O potencial dela, além desses grandes trabalhos que a gente tem com automações, com agentes, isso aí não tem como negar. Isso é um grande avanço. Porém, não é só isso. Não é só isso. Não se limita a isso. Quando você entende, quando você busca o entendimento de tecnologia, você tem que entender qual é a finalidade. É que nem já pergunta, alguém já te perguntou quem você é. Aí você fala, eu não sei o que, eu falo, não, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Aqui é a mesma coisa. E olha que é uma ferramenta cada vez mais humana, né? E a ideia é que quanto mais você entender a finalidade dela, melhor para você traçar uma estratégia, melhor para você extrair o resultado que você quer, melhor para você observar novas oportunidades. É o que eu trago para vocês aqui. É uma nova oportunidade para quê? Trazer mais leads. Mais leads baratos também. Além disso. E essa forma de analisar é uma maneira de ajudar o Lucas, entre outros que trabalham com tráfego. Como eu falei, ela vai atuar como uma ferramenta de auxílio para que você tome melhores decisões para sua landing page, para sua campanha, para o seu Instagram e por aí vai. Ou você migra completamente, para assim, cara, agora eu vou usar o ChatGPT como meu grande SEO. Tá? E uma analogia que eu gosto de fazer, comparando essas duas situações, foi assim, Diego, mas eu vou deixar de usar o Meta Ads, o Google Ads? Não, você não vai deixar. Porém, eu quero que vocês gravem muito bem essa imagem que eu vou botar agora, tá? Olhem atentamente para essa imagem, que é a analogia que eu, assim, essa analogia faz todo sentido. Ela explica muito bem o cenário que estamos agora. De um lado, vocês que usam o Instagram, que fazem todo esse trabalho complexo, têm uma Ferrari na mão, vocês dirigem aquela Ferrari, só que estão esquecendo de uma coisa, não é só vocês, são pelo menos 5 bilhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Então pega essa galera toda, bota na marginal no Rio Pinheiros, 5 horas da tarde, todo mundo de Ferrari. Diz uma coisa, quantos centímetros por minuto você está andando? Quantos metros por segundo você está andando? Essa é a realidade que a gente está agora, uma estagnação, porque
Está todo mundo fazendo igual, está todo mundo repetindo o processo. Tem as melhores ferramentas? Também tem. Não estou falando que, os algoritmos da Google e do Meta são inferiores. Porém, agora a gente tem uma outra ferramenta. Tem uma outra ferramenta que é robusta, parruda, aguenta o tranco, anda em qualquer terreno, né? O que eu digo com andando em qualquer terreno? Você pode mandar para ele áudio, vídeo, texto, o que for, e ele gera áudio, vídeo, texto, o que você quiser. Ele pode ser o que você quiser. Ele tem os eletrônicos mais sofisticados de mercado e o que é mais interessante, você tem um espaço aberto, como eu falei, selvagem, para explorar. É como se fosse aquela Silveira. Então, eu não sei qual é a marca, eu não vou também falar da marca, mas é a marca que tem uma. Eu lembro que tem sempre uma pessoa com uma SUV bonita, grande. O cara acho que tá no topo do, sei lá, se é no topo do Pico Roraima, uma coisa assim, que tipo, o cara tá lá com um carro, braços abertos, o cara fala assim, vou explorar isso aqui tudo. Não preciso, não é que eu não tenho uma Ferrari, mas eu tenho um carro altamente tecnológico, altamente robusto, altamente capaz de explorar qualquer terreno, certo? Desbravar mais terrenos, ou seja, eu vou ter mais alcance, eu vou andar mais. Como eu falei para vocês, não é um oceano azul bonito, é um oceano azul selvagem. Só vai quem quer. Então, gente, é, essa é a linha que eu quero trazer para vocês de reflexão de como fazer. Ah, Diego, você tem que usar o ChatGPT? Sim, você tem que começar a utilizar o ChatGPT como um simulador de busca de um paciente fazendo uma busca. Eu vou dar um exemplo. Eu não preciso escrever. Eu vou, ó, façam isso agora. Façam isso agora. Vocês devem ter exames de sangue, vocês devem ter exames de imagem, tudo em PDF. Vocês devem ter um caso clínico. Pega o chat GPT, abre um chat novo, tá? New chat. Ou se quiser quebrar o viés completo, que é normal acontecer, cria uma nova conta rápida, cria uma nova conta rápida, testa ela e faz assim. Você vai botar o seu histórico de exames, você vai mandar um áudio contando o seu histórico de saúde, o que você quer atingir, aonde você mora, e fala, eu quero procurar os 10 melhores médicos que moram ao meu redor. Ponto. Naturalmente, você tem que pensar qual é a jogada. Você mandar ele procurar aonde você mora. Ou seja, você é como se fosse um paciente que provavelmente está ao seu redor. A pergunta, dá para fazer isso no Google? Mandar os seus exames, descrever o seu histórico todo num áudio? Não dá. Eu te digo para você, não dá. E pedir, olha, eu quero os top 10, tá? Os top 10, eu não quero gente. Aí fala assim, olha, eu não quero gente assim, não quero gente assado, eu quero que você faça assim, eu quero que faça assado. Eu quero que um cara que tem Instagram com pelo menos 100 mil usuários. Olha a busca como é que pode ficar. Você pode simular isso. O que é mais interessante, sabe o que é? Você pode saber se você está entre o top 10 e se não está no top 10, o que você tem que fazer para entrar no top 10? Ou se você não está no primeiro, mas está lá no 10º, assim, como é que eu faço para chegar no top 1? Vou te dizer uma coisa, você já tem 9 pessoas na frente para você explorar, entender quem é, saber o que ela faz e tentar fazer melhor. Ou seja, só simulando isso você já tem uma ideia do que você tem que fazer para se tornar o mais bem visto ali dentro, o mais procurado. E como eu falei para vocês, o terreno ainda está aberto. Ah, Diego, mas o que isso tem a ver? Qual é a conexão com o do Lucas? Porque tudo que o Lucas te recomenda fazer, naturalmente vai auxiliar no processo de busca e ranqueamento. São esses dois termos. Escreve com. Vocês têm, ó, marcador permanente? Escreve caixa de papelão, no vidro. Busca e ranqueamento.
Esses são os dois mecanismos que esses modelos de IA fazem para procurar o seu perfil, para procurar perfil nos browsers, tá? Seja perfil usando landing page, seja perfil usando Instagram. É diferente. Primeiro é ser achado. Tá lá no topo. Segundo, do bolo do início, ele ainda vai ranquear. Eu falei assim, como é que ele vai ranquear? Sim, esse modelo de IA, ele usa as métricas, sabe aquelas métricas complicadas que aparecem cada vez mais? CPL, CPA, CPL, CPL, EPV, LPA, LPV, LPV. Cada dia é uma nova. Não, agora se divide por 1000, multiplica pelo percentual e leva ao quadrado. Não, agora é a nova. Esquece isso tudo, soma tudo, divide por 3, aí eleva, né? Cada dia uma métrica nova. Porém, ali dentro, os mecanismos ali dentro, eles têm mecanismos racionais para fazer esse trabalho. Porque no momento que eles puseram essa camada de browse, de busca na internet, que na verdade já foi projetada lá em 2022, ele fazia, a gente precisa fazer o trabalho de otimização de busca e ranqueamento. Então, quais são as métricas que a gente tem que usar na hora de devolver para o usuário? Tá? Então, assim, foi uma coisa que me falaram em 2022 e 22 e que agora está começando a ter um movimento. Né? Gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui eu já passei basicamente esse mais simples é o que está acontecendo, é o mais básico que você pode fazer. O que que eu já facilitei? Se vocês estão afim de fazer, Diego, eu não estou afim de ficar fazendo milhões de simulações, porque aí eu faço essas milhões de simulações aqui, de fazer o quê? Diagnóstico e análise. Ah, Diego, mas como assim? É da mesma forma assim, gente, é uma iniciativa que está começando e eu estou começando a fazer justamente, montar esse estudo. Então, assim, quem tiver interesse aí, eu estou no grupo para vocês poderem mandar também mandar, ó, Diego, pô, como é que eu faço aí para você fazer um diagnóstico e análise para mim, rapidinho? Manda um oi para mim ali, oi, eu quero, eu converso com vocês. Porque o que eu vou precisar provavelmente é seu portfólio, seu avatar, nicho, landing page, entre outras coisas, para poder fazer essa análise, que eu já faço, e eu já faço essa análise já, como eu falei, eu já faço simulações para trazer uma visão mais estatística disso, né? Ou seja, você tem um pouco mais de confiança no que está ali, né? Mas que então uma fase de construção. Então, se quem quiser participar dessa construção e já começar a aproveitar os insights que já traz, vocês já podem aproveitar. Até porque quando eu fui fazer a simulação da Cristal, ela já apareceu no top 1 aqui de Moema, né? Recentemente eu fiz essa simulação, ela apareceu no top 1 de Moema. Tá fazendo alguns ajustes? Tá, com certeza. Tá bem ranqueada? Tá. Mas o que eu percebo é o seguinte, ainda flutua muito. Então você tem que estar em constante análise. Você não falou do high ticket. Ah, sim, é verdade. Eu acho que é um ponto legal, né? Porque como a gente também está trabalhando com plano de acompanhamento, a gente está falando de produtos high ticket, e falando de pacientes que são tecnicamente dessa classe high ticket. E paz, uma análise uma pesquisa que eu fiz é que a maioria, tipo 90% dos pacientes ou que usam high ticket usam o GPT pago. Ou seja, aquelas pessoas que usam o ChatGPT Plus provavelmente são pessoas, são leads potenciais de high ticket. Olha que legal. Por que que vocês acham que. Alguém me manda no áudio, eu quero ouvir um pouco disso. Alguém tem ideia de por que que o fato de pagar um ChatGPT torna ele um paciente high ticket? Alguém arrisca? Fala aí, Thiago, tá no mudo. Eu mesmo acho que, cara, quem tá disposto a pagar, né? Só o fato, É, eu acho que não sei, só o fato parece que de uma pessoa sacar um cartão de crédito e usar na internet,
né? Já dá uma separada, né? Sim, é a primeira fase. É, Tem as outras duas fases. Primeiro, você tem que saber inglês para poder usar a interface disso. E é, segundo, eu vou pagar em dólar. é. Então, assim, você não vai chegar para dona Neuza, que pode usar o chat GPT. Dona Neuza, você vai pagar US$ 20. Eu não vou pagar dólar, não. Não. Tá quanto dólar? Tá R$ 6. 6, vou pagar R$ 100. Não, E não outra pago coisa, que 100. tipo de necessidade uma pessoa comum vai ter, né? De ter que usar o GPT melhorado, né? E para que que a pessoa, às vezes o cara tem um cartão que passa em dólar. Não, mas agora eu vou passar, não tem IOF, o IOF não, tá muito caro, não Tem que quero. habilitar para viagem internacional. Então, assim, A compra olha que aqui. interessante, né? Aonde que a gente descobre que é high ticket? Pela forma de pagar. Paga em dólar, bota no cartão de crédito e detalhe, tem que usar a interface em inglês. Usa interface em inglês. Para cadastrar, você vai lá, bota lá. Mudar a linguagem, pelo menos. Então, assim, isso é uma coisa interessante que cada vez está tendo essa movimentação. E eu vejo cada vez mais como um grande potencial, né? Aqui eu trago só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, olha, na simulação que eu fiz lá, isso aqui foi algo simulado, tá? Então, assim, eles aqui, nesse caso, eu pedi para eles darem uma. Essas pessoas aqui, eu pedi para ele fazer uma anonimização. Ou seja, esses nomes que estão aqui de baixo são outros nomes. Eu pedi para ele fazer só uma anonimização. Ou seja, você não vai encontrar essas pessoas. Eu pedi para mudar. Até para uma questões de exibição de pessoas aqui, né? O da Cristal, sim, é de verdade. Vocês podem clicar, acessar, cliquem lá à vontade, acessem. Quem tiver dúvida, fala com ela, não tem problema. O dela é real, tá? O seu está no topo do ranking, né? Esses aqui são simulados, eu pedi para ele dar uma embaralhada só. Esses nomes aqui talvez vocês não encontrem, tá? Para efeito de exibição só. E aí o que que acontece? Eu peguei para ele listar e descrever os exemplos que ele traz como análise. Então, por exemplo, qual é a jogada? É a aderência dos critérios que o ChatGPT usa. Então, por exemplo, autoridade médica, site com domínio próprio, design responsivo, conteúdo claro, público definido, né? O clássico, ele vai avaliar isso aqui. Isso aqui é o macro, tá? Ele vai no micro disso aqui, né? Como é que ele analisa para ser mais encontrado? Pegou. Então, tipo, landing page, de uma maneira, como eu falei, ela é bem superficial, mas ele vai explorar por dentro disso. Instagram, como é que ele vai olhar? Anúncios também, tá? Que mais? Como melhorar o ranqueamento, né? Melhorar. Olha que interessante. Para a sua landing page ser ranqueada, ela tem que ser mais rápida, tem que estar com design responsivo e usando protocolo de segurança, que é mais do que obrigatório hoje em dia, mas tem gente que ainda não quer, né? Clareza de títulos estruturados, né? Uso de campanhas também. Mas um ponto que eu quero destacar é esse aqui. Esse ponto aqui que ele trouxe, não sei se vocês já estão vendo cada vez mais um movimento para isso aqui. Networking. Sabe por quê? O principal ponto-chave que esses modelos de GPT fazem para ranquear é a sua capilaridade nos outros usuários. Ou seja, o quanto você está sendo referenciado por outras pessoas. Não é só o fato de você montar a sua bio, Reels, não sei o que, Stories, não sei o que, a página está com identidade visual, com a cor bonita, com tudo isso aqui bonito, com todas as técnicas de PNL, o que for, já não importa. Se isso não é bem referenciado por outras pessoas, ele não ranqueia bem. Tem um peso muito forte essa métrica daqui, tá? Ela talvez não seja a mais racional, porém, digamos assim, o quão você está presente nos outros.
Que hoje em dia o fortalecimento, a temática é, não, você tem que estar presente, você tem que mexer no seu posicionamento, a sua voz, né? Não, as pessoas têm que falar mais de você. As pessoas têm que referenciar mais de você. E quando isso acontece, começa a ter essa referência circular, você começa a se tornar mais ranqueado, tá? Então, o que que tem que fazer? Participar palestras, eventos, parcerias com clínicas, multivetoriais, programa de indicação entre pacientes. Programa de indicação entre pacientes é um ponto importantíssimo. É o que estão se falando. Hoje em dia o que está se falando bastante aí sobre essa questão do programa de network, né? O offline. Esse programa de indicação é importantíssimo. Ah, Diego, é só ficar dando estrelinha no Google? Não. É só ficar fazendo um comentário no Google? Não. É começar as pessoas saberem de você e facilitar a forma de indicar. A própria indicação já facilita. Então, assim, são formas que ele vai avaliar, são formas que ele vai perceber. Como? Se você não apresenta esse tipo de trabalho, se você não diz que está fazendo isso, ele não vai entender. Logo, ele não vai te ranquear bem. Então, você está participando, está fazendo parcerias, indo em palestras, né? E tendo um programa de indicação, assim, os pacientes começando a te indicar, ele não vai te indicar dentro do ChatGPT a custo zero, que às vezes é a nossa grande batalha hoje em dia. O Thiago falou, difícil agência de marketing hoje em dia, né, para a gente conseguir o custo, custo por lead, custo por clique, custo de aquisição, custo para tudo. É custo, é custo, é custo, é custo. E a gente quer zerar todos. Basta você conseguir zerar um que você vai ficar feliz da vida, né? Então, estou te dando um aqui. Simples. Aqui eu deixo para vocês, se vocês quiserem acessar um pouco mais. Tem a minha página do LinkedIn, se vocês quiserem falar comigo, mas também tem meu contato no WhatsApp, mas eu gosto sempre de deixar esse QR Code, tá? É só aproximar para ter um acesso mais completo, tá? E, gente, eu queria ouvir de vocês se fez, fez sentido, deu para abrir um pouco a cabeça sobre esse panorama, para vocês isso é uma coisa que já estava sendo percebido ou não? Eu queria ouvir um pouco de vocês isso aí. Eu acho que é aquela, né, cara? Inteligência artificial, às vezes você tá usando e não sabe que tá usando, né? Porque inteligência artificial, ela se resume em chat GPT. Uhum, Mas hoje, você bota qualquer pesquisa no Google, se você perceber, já não é mais aquela pesquisa de antes, uhum, né? Já é uma resposta do chat GPT, indicando no final da resposta um site ali, por exemplo, né? uhum. Então, como você falou, as buscas já, já tá sendo usado isso. Não, e uma coisa legal é que é o seguinte, você pode fazer os testes AB todos no ChatGPT. É, olha Você aí. pode, sabe o que você pode fazer? Pegar as campanhas que você configurou no Google Ads e tal, você importa elas e fala, olha, eu estou usando essa estratégia daqui, com essa estratégia, eu quero avaliar se eu vou ser bem ranqueado ou não. Analisa Você elas pode para pegar mim. você analisa. Uhum. Gente, como eu falei, quando você entende a capacidade que ela tem, você faz o que você quiser. É. Não digamos assim, não é só fazer, seja um agente para mim. Não, eu falo assim, não, peraí. Já que você faz isso, agora você vai fazer isso para mim aqui. Vou pegar o histórico que eu tenho de desempenho do meu ads, da minha campanha, e vou botar para você e falar assim, por que, assim, primeiro avalia se eu estou no top 10. Por que, aí eu falo assim, tá aqui a minha campanha, por que eu não estou no top 10? Ah, papapá, 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 É. papapá. Tá aqui minha landing page, porque ela lê código. Página do código, ela lê. Então, Uhum. assim, e aí que é interessante. Ela não é uma ferramenta para o médico pegar e falar assim, então tem que mexer na planilha lá no landing page.
Não, isso é uma ferramenta que você vai andar em conjunto com alguém. Pro cara, ó, meu irmão, tá aqui, ó. Faz isso aqui, cara. Já, o GPT mandou fazer, tá ruim, entendeu? Porque o que acontece? Isso é muito baseado na dor que eu tive com a agência, a última agência. É, Ah, não, vamos testar aqui, vamos ver. Tá funcionando com fulano. Mas eu falei assim, mas com base em quê? é, Ah, não, é porque deu certo. Eu falei assim, mas fulano não faz a mesma coisa, fulano não tem. Então, assim, ter essa percepção faz a diferença, cara. é. Aqui você vai ter, é, digamos assim, uma premissa para começar um ajuste e para começar a ter um resultado Boa, melhor. boa. Excelente, Diegão. Cara, mais uma vez, obrigado aí. Assim como eu tava falando com o Lucas, né? Não adianta Uhum. nada a gente aprender se não botar em prática, né? Então, Não, cada formiguinha dessa é correr atrás, buscar em prática e não depender do serviço de uhum. desconhecidos, né? Não, pois Tem é. que aproveitar o nosso grupo aqui para É, crescer nisso daí. e como eu falei, quem quiser é só me mandar o zap que eu faço diagnóstico e análise. Eu não tô. A ideia é justamente, tipo assim, como é um trabalho inicial, eu quero mais ter mais pessoas envolvidas nessa linha, porque é uma linha da gente construir isso aqui e ser uma coisa. Gestão, né? Pô, imagina, eu estou pensando mais no grupo inteiro de gestão, ser um grupo, um centro de gestão estratégica, Boa, boa. sei lá, um centro nervoso, pulsante, assim, que pode ter um resultado muito bom. Porque eu sei que à medida que cada um dá um feedback, aí é hora de ajustar, é hora de corrigir. No final, cada um vai poder usufruir disso dentro do grupo. Boa, boa. Excelente. Gente, obrigado então, todos vocês, pela participação. E vamos. A minha intenção é sempre estar firmando, né, os nossos encontros e trazendo especialistas nas áreas, né? Como gestão é uma área muito ampla, né? Você não dá para ser especialista em todos os pontos, em todas as áreas, né? E sempre que possível eu vou trazer aí gente com muito mais expertise do que eu em determinados assuntos, gente. Então, obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e fui. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.